Você já atravessou o vale da sombra da morte? Já se perguntou por que Deus prepara uma mesa no meio da batalha? A resposta está a um clique de distância de você. Nesse vídeo, eu vou te ensinar que é possível acender uma luz quando atravessar o vale da sombra da morte. Você nunca mais verá os seus momentos difíceis da mesma forma. Se você, como eu, ainda espera por dias melhores, então você está no canal certo. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o seu programa de todas as manhãs, Devocionais para Dias Melhores. Eu sou o pastor Josué Filho, pastor da Missão Salt. Estou transmitindo aqui direto da cidade de Maricá, Rio de Janeiro, e estaremos juntos todas as manhãs, de segunda a sexta, sempre às 7h30 da manhã. E aqui eu vou compartilhar com você verdades bíblicas que vão te ajudar a viver dias melhores. Então, se você está chegando agora nos conhecendo, ou se você já está nos acompanhando nos vídeos anteriores sobre ser forte e corajoso, eu já quero te pedir, comenta aí de qual cidade você está nos assistindo, de onde você nos assiste. Isso é muito importante para nós. Aproveita e compartilha esse link. Pode ter outras pessoas que você conheça precisando viver dias melhores. Então vamos ao tema do dia: força e coragem para passar pelo vale da sombra da morte. O texto é um texto conhecido, Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é um salmo de Davi, talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, talvez um dos textos mais conhecidos depois de João 3,16. Então, se você acha aí, já aproveita nesse momento, já coloca, você acha que tem outro texto mais conhecido na Bíblia do que João 3,16 e o Salmo 23? Se você acha que tem um texto mais conhecido na Bíblia, coloca aí para a gente poder saber, compartilha com a gente qual é o texto que você acha que é mais conhecido do que João 3,16 e o Salmo 23. Você já se sentiu perdido num vale, numa situação da sua vida, num momento da sua vida, numa fase da sua vida, onde o medo e a incerteza pareciam que iam te engolir? Hoje nós vamos aprender como enfrentar esses medos. Prepare seu coração, nós vamos ter fortes emoções nesse vídeo. Em primeiro lugar, nós precisamos desvendar o vale da sombra da morte. A vida representa uma série de montanhas e o vale da sombra da morte representa um daqueles momentos difíceis da nossa vida. Mas eu quero te lembrar nessa manhã, presta atenção, Davi não disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Davi disse nesse versículo, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Então, querido, já começa a entender nessa manhã, a sombra é apenas uma projeção do que é real. Então, se você está atravessando o vale da sombra da morte, acredite, você não está atravessando o vale da morte, é apenas a sombra. É possível atravessar esse vale e sair do outro lado vitorioso nessa manhã. Creia, o Senhor está te despertando nessa manhã para você entender isso. Tome posse dessa palavra. É só o vale da sombra da morte. Você vai passar por esse vale. Você vai chegar do outro lado e vai chegar cantando o hino da vitória. Entenda uma coisa, ainda que você esteja vivendo um momento como semelhante ao que Davi estava vivendo, um momento de dificuldade, um momento de lutas, um momento de guerras, o tema dessa semana é ser forte e corajoso. E Josué ouviu essa frase de Deus quando as guerras estavam para começar. Davi compõe o Salmo 23 diante de momentos de guerra que ele enfrentava. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Presta atenção, por que Davi diz que não temeria mal algum no vale da sombra da morte? Porque Davi sabia que Deus é o sol da justiça. Se você entrar num lugar escuro com Deus, as trevas não vão poder parar você. A Bíblia vai dizer que é impossível esconder um lampião debaixo de uma cama, ou ainda que você quisesse colocar
alguma coisa sobre ele, ainda assim seria possível ver pontos da sua luz, o reflexo da sua luz. Ainda que você colocasse esse lampião no alto de uma montanha, seria possível ver essa luz. Não importa o tamanho do vale, não importa o tamanho da sombra. Se você está entrando nesse vale junto com Deus, você está entrando com a luz. Em Mateus 5, Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal é um produto que vem da terra, mas a luz é um produto que vem do céu. Então, quando Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, quer dizer, pode passar pelo vale da sombra da morte, que a luz é comigo. Ande e eu acendo a luz. Você anda e eu acendo a luz. Ande pelo vale da sombra da morte e Deus garantirá a luz para você atravessar. Então, nessa manhã, creia, Deus está liberando uma palavra sobre a tua vida. Não pare diante do vale da sombra da morte. Ele garante a luz para você passar. Em segundo lugar, Davi fala de uma promessa inabalável. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, creia, você não está sozinho nessa travessia. Jesus está contigo. Ele, nessa manhã, está te dizendo: atravesse, eu estou com você. Você não precisa temer nessa travessia, não precisa temer na escuridão, porque o Senhor estará com você nessa travessia. Em terceiro lugar, Davi fala sobre uma mesa preparada na presença dos inimigos. Você já se perguntou por que Deus prepara uma mesa no meio do campo de batalha? Joyce Meyer vai dizer que Deus não somente nos protege, mas Ele também nos honra na presença dos nossos inimigos. E a Bíblia vai dizer que a nossa guerra não é contra carne ou sangue. Então, Deus prepara uma mesa no meio do campo de batalha. Por que Deus prepara uma mesa no campo de batalha? Porque Ele tem certeza que no final do dia haverá um banquete celebrando a tua vitória. Creia, no final do dia haverá som de festa, haverá júbilo, haverá celebração por causa da tua vitória. Que outro motivo teria preparar uma mesa no meio da batalha, no meio do campo de batalha, na frente dos teus inimigos? Porque Deus confia que a vitória será tua. Deus já liberou uma palavra, que a vitória será tua. Lembra? Nessa peleja não tereis que pelejar, ficar parado, senta à mesa e fica olhando para a cara dos teus inimigos, porque nessa batalha não tereis que pelejar, ficar parado e você vai ver o livramento que o Senhor vai enviar. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, o teu inimigo está lá do outro lado esperando, certo que você não vai conseguir. Mas quando você chegar do outro lado, terá uma mesa, um banquete te esperando, porque Deus já preparou a festa. Tem som de festa te esperando. Atravessa esse vale, não para no meio do vale, não pare antes do vale, não desista, atravesse, porque existe uma promessa sobre a tua vida. Em quarto lugar, Davi nos lembra que existe uma unção nos esperando. Rick Warren vai dizer que a unção com óleo simboliza a capacitação divina. Quando enfrentamos grandes desafios, Deus nos unge com força e sabedoria. Nesse momento, eu creio, existe um óleo de Deus sendo derramado sobre a tua cabeça. Um óleo que vai te capacitar com força e sabedoria. Sabedoria, inteligência para você enfrentar o vale da sombra da morte. Creia, você vai chegar do outro lado e tem vitória te esperando. Em quarto lugar, Davi disse: unges a minha cabeça com óleo. E em quinto lugar, Davi vai dizer: e o meu cálice transborda. Ou seja, o cálice não transborda, o cálice transborda. Chega até o topo, até o limite, é totalmente cheio, mas não transborda. Deus vai enviar uma unção para a tua vida
que é a medida do que você pode carregar nesse tempo. Lembra? Deus não envia nenhuma tentação ou provação maior do que você pode suportar. Se o vale da sombra da morte está à tua frente, creia, você pode atravessar e você vai chegar lá com vitória, porque Deus encheu o teu cálice até o limite. Você está totalmente cheio de Deus para poder atravessar esse vale. Então tome posse nessa manhã da sua vitória. Eu creio. Haverá vitória, som de festa, som de júbilo do outro lado, porque tem uma mesa e um banquete te esperando. O óleo já foi derramado, o teu cálice está cheio, existe uma festa, só falta você terminar de atravessar esse vale. E eu quero terminar dizendo, levanta dessa cama, porque a boa notícia vai chegar. A porta que você precisa vai se abrir. Eu creio em nome de Jesus. E se esse vídeo te abençoou de alguma forma, eu quero te pedir, já marca aí o gostei, porque isso ajuda em muito o nosso trabalho. Também não deixa de se inscrever. Tem muita gente que assiste o vídeo, mas não se inscreve. Então, quando você se inscreve, o YouTube envia esse vídeo para mais pessoas. Você está dizendo para o YouTube que esse vídeo foi relevante para você, que ele te ajudou de alguma forma, que ele trouxe uma notícia boa para você nessa manhã. Então se inscreve no canal e ative as notificações, porque amanhã teremos mais um devocional para dias melhores, às 7h30 da manhã. Te vejo lá. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz.